Mas foi isso. Eu primeiro fui para o Flamengo, depois fui para o Vasco. O Vasco era uma grande equipe, a gente teve vários. Foi muito legal. A minha experiência no Flamengo como técnica foi muito enriquecedora, ter vivido esses dois momentos, tanto no Flamengo quanto no Vasco. São grandes torcidas. O Vasco, eu não conhecia esse lado. Então, a gente conseguiu, com tudo de bom que o futebol tem, tudo de também super difícil, que é trabalhar com essa energia, né? E tudo de bacana que tem também. Então, foi muito forte, muito legal essa experiência nas duas equipes. No Vasco, foi um momento muito difícil também, porque era uma grande equipe, mas o Vasco parou de pagar aos atletas, e foi um momento assim, muito conturbado, você lidar com uma grande equipe, mas que não está recebendo. Então, teve todas essas coisas dos bastidores do esporte, que são difíceis de você lidar, mas valeu, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O Vasco acompanhava também do mesmo modo que o Flamengo, onde a gente jogava, sempre tinha torcida, é impressionante como essa fidelidade aos clubes e aos torcedores, isso é muito legal. Você recebeu o que tinha para receber do Vasco, Isabel? Porque deu calote geral ali o Vasco, né? Mas o Vasco, olha, uma coisa eu tenho que falar em defesa do Vasco. Mesmo quem não recebeu tudo, o que recebeu já era mais do que receberia em outra equipe, entendeu? Uhum. Isso não justifica, porque se você acorda um valor, você tem que receber o valor que você acordou. Algumas jogadoras entraram depois e receberam na justiça, mas eu recebi mais do que eu receberia em qualquer outro lugar. Então, enfim, é a vida que segue. Eu acho que eu recebi. Por exemplo, quando joguei na Itália, vários jogadores reclamavam que aqui e ali não conseguiram receber. Eu nunca, sempre, eu dei muita sorte, entendeu? Em alguns lugares que a coisa funcionava. E nessa experiência do Vasco, não, foi terrível, foi assim muito cansativo lidar com aquilo, ter que manter uma unidade de um grupo onde tinham tantas estrelas, tantas jogadoras conhecidas, famosas e com treinamentos, e que faz parte do jogo, e sem estarem recebendo e reagindo àquilo, sabe? Era difícil. Eu brigava muito pelas jogadoras que eu sabia que estavam precisando desesperadamente daquele dinheiro. Eu ia lá, tinha embates com o Eurico, falava: Eurico, a fulaninha está com um problema sério com a família ou de grana, tem que dar um jeito. E ele acabava privilegiando esses momentos, essas situações, de alguma maneira. E o Vasco fez um investimento pesado no esporte amador, né? Então, e com tudo de bom e de ruim que vem junto com isso. No Flamengo não teve esse problema na temporada anterior? Você recebeu tudo que tinha para receber? O Flamengo tinha outros problemas. O Flamengo tinha outros problemas. O Flamengo mas não teve, não. Tinha, assim, atrasava, mas acabavam pagando. E os valores não eram tão exorbitantes quanto... Exorbitantes, não eram da mesma monta que era o Vasco, entendeu? E, sei lá, eu nem lembro direito, mas eu lembro que o problema teve nos dois lugares. É porque no ano seguinte, quando você foi para o Vasco, aí o Flamengo também montou um super time. Eram os dois super times, né, que fizeram a final. Não. O Flamengo montou um super time, um mega time. E o Vasco também. Tanto que foi decidido numa melhor de 5, foi bastante disputado, foi legal. A gente fez a semifinal com o Rexona, ganhou do Rexona e perdemos para o Flamengo. Tem uma pergunta aqui que é do Kaká Bizoc. Ele quer saber o seguinte: por que você não continuou sua carreira de técnica? Se faltou proposta ou se foi uma opção sua para treinar as filhas na praia? Olha, eu vou te falar com toda sinceridade, foi
uma experiência muito legal. Eu vivi intensamente mas eu não era minha. Eu não queria fazer a minha vida da minha vida. Eu acho que o técnico de quadra ele tem que ter uma dedicação que eu não cabia mais na minha vida. E eu tinha esse desejo de trabalhar com as minhas filhas. Eu acho que foi tudo certo, foi de bom tamanho. Eu não tive também uma grande proposta na quadra para te falar, não, eu estou largando a quadra, mas eu largaria anyway, eu largaria, eu não ficaria na quadra, porque a quadra, eu me via assim, só pensando naquilo o dia inteiro. Na praia, a praia eu estava num ambiente que eu gostava, eu vi o mar, eu moro no Rio de Janeiro, eu treinava na areia, eu estava com as minhas filhas, eu viajava com elas, a gente sofria junto, ria junto, e aquilo ali era uma experiência que, para mim, não era por grana que eu estava com as meninas, porque as meninas estavam começando a carreira delas, mas eu estava onde eu queria estar, eu estava feliz ali, estava contente ali. Contudo, também que é cansativo trabalhar em família, é muito bom e tem um lado também, como tudo na vida. Isabel, como é que você vê o pouco espaço para as mulheres como técnicas na quadra? Porque, assim, desde você, aí depois teve a técnica lá do Uniara, mas são raríssimas, até mesmo no mundo, né? Assim, você vê a Lampin, que foi campeã olímpica, mas... existe uma cultura, assim, eu até por um lado eu entendo. Eu acho que você passa muitos anos como jogadora se privando de muitas coisas, como os homens também. No entanto, as mulheres, até uma questão biológica, você quer ter filho, muitas atletas ficam adiando esse projeto de ter filho. E a vida do técnico de quadra é uma vida que não cabe muito à sua família, né? Porque a sua família meio vem a reboque ali, porque você está muito tempo fora, Isso é um aspecto, tá? Tem um outro aspecto que é um aspecto que é meio clube do bolinha, sabe? Eu, quando comecei, eu lembro que o meu primeiro jogo tinha uma coisa assim, o fato de eu ser uma mulher fazendo aquilo, eu era muito questionada por conta disso, como se o fato de eu ser uma mulher fosse o que estava na frente. Não é. Falem da minha competência como técnica, falem do meu trabalho, falem se eu sou boa ou não. Agora, o tempo todo essa questão é uma mulher, uma mulher, uma mulher. E depois eu fui técnica de homens na praia, fui trabalhar no Japão com uma dupla de vôlei masculina, que também você tem que estar o tempo todo firmando posição, entendeu? É chato, é ultrapassado, não dá mais nos tempos de hoje você ter isso. Mas eu também não vejo muitas mulheres se dedicando no mundo do esporte a essa função, né? Algumas se frustram e são pessoas que abdicam de muita coisa e vão à luta e se frustram até porque tem um lado machista no meio disso. Mas eu também não vejo muitas mulheres tentando enveredar por esse caminho, né? Vejo até o contrário. No caso do vôlei especificamente, você não vê também muito, mas no mundo você vê, por exemplo, você tem a Lampin, que é uma super técnica, né? Você tem alguns casos, mas não é muito comum também. Isabel, só para esclarecer, você tinha falado do Macaé. O Macaé não foi depois que você foi técnica, você voltou a jogar na quadra, não. Foi antes do Flamengo. Você, da Evite, Macaé... Foi antes, né? Não, foi antes do Flamengo, claro. Tá. Era só para tirar essa dúvida. Eu não jogava mais. Tá. Isabel, uma coisa, em relação ao teu jogo, o que você sentia dificuldade? Era o passe? Era o teu pior fundamento? Eu lembro que você às vezes, quando você estava na seleção, o N colocava alguém para fazer teu fundo de quadra.
eu vou te falar, eu acho que aí é um... Eu, por exemplo, quando comecei a jogar, eu adorava atacar. Se você me mandasse atacar 3 horas, eu atacaria 3 horas. Se você me mandasse agora jogar na defesa, jogar passando, eu não era muito interessada. E isso eu acho que foi uma falha na minha formação, entendeu? E eu digo isso como, é porque você não tinha talento para isso. Eu acho que hoje, com o passar do tempo eu acho que o esporte ele é muito mais trabalho, ele é muito mais dedicação. E acho que faltou da minha parte esse empenho e faltou também de alguns técnicos na minha história que incentivassem isso, sabe? Eu lembro quando eu fui técnica, eu insistia muito com jogadores que podiam desenvolver mais outras habilidades, e até às vezes tinha uma coisa assim, e lá vai a Isabel botar a fulaninha para chorar, entendeu? Porque acabava o treino, eu ficava ali com a jogadora, não, agora mais um pouquinho, vamos fazer mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, e sempre eram coisas que a pessoa não adorava fazer. E eu ficava ali, de novo, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Aí você ainda vai me agradecer, porque é assim. Mas eu acho eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu acho que eu já respondi. Ô, Isabel, como é que você se divide na supervisão da carreira dos filhos? Hoje você não é mais técnica, hoje você é uma supervisora, é isso? Não, eu não sou supervisora deles. Ano passado, eu tive no Japão, né, trabalhando com japoneses no vôlei de praia. Nesse meio tempo, eu fiz alguns trabalhos com televisão, eu fiz algumas coisas que eu estava a fim de fazer. Eu fiz 2 temporadas de um programa que era ligado a entender como é que a família de um esportista atuava na carreira dele, porque o esporte você começa muito cedo, você começa, às vezes, em algumas modalidades, com 10 anos, a menina já está treinando. No vôlei, com 14 anos, 15 anos, você já está começando a viajar, Como é que essas famílias interferiram ou não, para o bem e para o mal, entender a história desses atletas, né? Então, foi muito interessante para mim, se chamava Em Família. Eu lembro, na Globosat, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Depois eu fiz também com o pessoal de MMA, de luta, que eu não entendo nada, mas eu queria entender um pouco como é que a família lidava com aquilo, de você ver o seu filho tendo tanta exposição, né? Lidando com a dor física, com a coragem, com a técnica, então foi uma experiência muito legal. E eu agora eu estava até quando voltei do Japão, estava com um projeto que foi adiado por conta da pandemia, mas eu nem quero falar muito dele não, porque espero que ele role depois. Mas é ligado ao vôlei? Não, é ligado à televisão. Tá. E é isso, sabe? Então... E agora, na pandemia, eu estou que nem todo mundo. Eu estou em isolamento, tentando cuidar de mim, dos outros e respeitar o que a ciência diz. Ô, Isabel, eu ia te perguntar, né, do Em Família e também sobre a sua rotina na pandemia, você já respondeu. Hoje você não tem nenhuma ligação com o vôlei, além de torcedora da Maria Clara, da Carol e do Pedro. Assim. E eu não sinto nenhuma falta, confesso a você. Apesar de eu gostar muito dessa emoção, dessa adrenalina, dessa coisa. Adoro ver os meninos jogando, quando eu posso
viajar, para ver um torneio. Quando posso, vou. E já aconteceu até quando não podia, de um filho precisar. Por exemplo, a Carol, que tem 2 filhos pequenos, que eu adoro, a Maria também, que tem o Joaquim. Uhum. Mas eu, sinceramente, eu acho que eu já joguei muito, já vivi muitos anos dentro da quadra, 60 anos de idade, e eu tenho curiosidade por tantas coisas na vida, eu quero também poder, sabe, olhar e investir em outras coisas, ver outras coisas. Você ainda bate bola na praia? Assim, às vezes? Como... Olha, eu estava batendo bola, que engraçado, antes da pandemia... Não agora. Eu antes da pandemia, eu tenho fases assim, tá? Então, tem fases que eu treino na praia. Aí eu treino, sei lá, 50 minutos na praia. Eu faço a mesma coisa sempre. E é quase um mantra, assim, sabe? Eu faço, é uma coisa mais para fazer uma atividade física e não tem nada de competição. Eu não gosto de jogar, eu não gosto de... Não tenho mais, eu tenho um problema, uma lesão de joelho. Então, é uma maneira de eu me cuidar. E na pandemia foi uma droga, porque eu estava voltando a fazer, porque eu sou cíclica, assim. Aí eu encho o saco, passo um tempo sem fazer nada. Mas tem períodos que eu faço assim, eu vou ali todo dia, faço um pouquinho, mas não quero fazer muito, eu quero fazer aquele pouquinho, tá? Aí eu olho para o céu, eu dou um mergulho no final, cedinho, e aí vou embora e começo o meu dia depois daquilo, entendeu? Mas sem nenhuma pretensão de nada. A pretensão é me exercitar um pouco, e eu gosto de fazer sozinha, eu gosto de fazer com um técnico que dá aula de vôlei de praia. Aí ele... É uma relação, assim, é um mantra ali que eu faço. Eu usei essa palavra mantra, mas não é, eu não sei o que é aquilo. É a sua rotina, né? É uma rotina. Eu gosto. Eu, por exemplo, agora, aí com a pandemia, foi horrível, porque eu não... Como eu tenho essa lesão de joelho, eu tenho que estar na areia fofa, sabe? Eu não posso pegar e correr no duro, eu corro só na areia. Eu Mas nada gosto de de correr... vôlei, não vôlei. Vôlei não mais. Vôlei não mais, nem bater bola, assim, você já não... Vôlei, acabou, não tem mais. Não, aí... Não, mas até antes da pandemia eu estava batendo bola. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu, que eu conheço há muitos anos, falou: vamos bater bola comigo e tal. E eu não gosto de bater bola com ninguém. Mas aí, com ele, a gente começou a... Tá, vamos lá, vamos bater uma bola e tal. E aí, foi o único momento, assim, eu fiz uns 2 meses com ele. Mas, assim, eu sou cíclica. E aí eu passo um tempo fazendo aquilo, 6 meses, fazendo até 3 meses. Tal. Aí eu paro e não vou mais, sabe? Aí teve uma época que eu comecei a fazer balé clássico, e aí fiz balé clássico 1 ano, assim, ali, tec. Eu tenho que fazer atividades físicas, eu sou uma pessoa física, eu preciso suar, sabe? Eu preciso... Mas eu gosto de estar ao ar livre, eu gosto muito da praia. Então, por exemplo, agora que eu não estou fazendo nada de vôlei, eu ando todo dia, mas quando eu estava fazendo vôlei, eu acabava de fazer aquela meia hora ali, sei lá quanto tempo eu fazia, e aí depois eu andava até o arpoador e voltava. Isabel, essa lesão que você fala no seu joelho direito, né, foi a única lesão séria na sua carreira, né? Já foi no final, né? Sério, eu rompi o cruzado anterior no Japão, na minha 2ª temporada de Japão, e foi uma lesão porque eu forcei muito, mesmo sem o cruzado, eu tentei jogar, então eu lesionei meu joelho, que eu tinha um joelho muito preservado, mesmo sendo uma pessoa que saltava, que jogava como atacante. E aí
Mas eu durei muito, eu joguei muito tempo depois da lesão, entendeu? Joguei mais 10 anos depois da lesão, que não é uma coisa muito comum. E joguei assim, puxado. Então, eu aproveitei bastante. Está tudo certo. Você estava falando dos seus projetos de um tempo para cá, da sua vida, da vida em família. Você se importa de falar do Alisson, Isabel, ou não? Não me importa. Como é que ele entrou na sua vida, assim? Como é que está assim, a adaptação dele hoje? Porque, né, como você falou em algumas entrevistas, né, você amar alguém é um processo, é um dia a dia, né? Eu sempre tive o desejo de adotar, mas como tantas pessoas têm. Um dia eu ouvi uma entrevista que eu achei muito legal, de uma mulher falando sobre adoção, e ela falando sobre que as pessoas ficam esperando um momento de serem iluminadas quase para partirem para a adoção. E existem muitas crianças no Brasil que precisam de serem cuidadas, precisam de espaço para poder crescer, precisam de afeto, precisam de... E eu percebi, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha espaço dentro de mim para mais um filho. E o que isso... Agora, eu não tinha espaço para ter um bebê por vários motivos. Um pela minha idade, outro porque eu achava também que as crianças que são mais velhas, elas têm muito mais dificuldade para serem adotadas. Então, eu tinha muito mais interesse por um menino ou uma menina, mas mesmo assim, eu aquilo não foi uma coisa trabalhada, foi um encontro. Eu dei a sorte de encontrar o Alisson, de saber da história dele, e eu adotei o Alisson sem nenhuma adaptação, nem da parte dele, nem da minha, porque ele estava numa situação, naquele momento, que nos levou a que fosse dessa forma. Uhum. E ele é um menino muito legal, ele é um menino que prova, assim, no sentido de que a adoção tardia de meninos mais velhos, ela eu acho até muito mais fácil, por um lado, porque você já conta com um lado verbal, de você poder tirar as diferenças e crescer junto. E até algumas vezes o Alisson comentou comigo, e para mim também, para mim eu gosto muito de criança, eu gosto muito de adolescentes também, acho legal é curioso ver. Agora, não quer dizer, não estou dizendo com isso que é tudo uma maravilha, que é tudo fácil, que é tudo... Não, tudo é difícil. Você ter filho é difícil. Todos os filhos são difíceis, são adoráveis e difíceis. E é assim. E ele foi um grande aprendizado para mim também, com várias questões, sabe? Até a questão do racismo que a gente vive, você poder vivenciar isso sob uma outra ótica como mãe, ter um país tão racista quanto o nosso, e como o mundo também, a gente vê tantos lugares, e tendo um filho negro, te enriquece também, faz você ver e repensar o mundo de uma outra maneira. Ele é um menino que é muito alegre, muito brincalhão, assim, e é isso. Ele tem uma mãe que é desse jeito. Ele hoje tem 20 anos, Isabel? Ele tem que estar com 20 anos? Ele está com 18. 18. Ele, assim como a Pilar, ele não tem nada a ver com vôlei. Não, mas ele gosta muito de esporte. Ele já fez vôlei na praia, ele já fez... Ele, de vez em quando, volta para o vôlei. Ele adora esporte, ele gosta muito de esporte. Mas, assim, recreação, não é profissional, é só... Não, ele quis ser jogador de futebol durante um período, mas ele não tinha a veia do... Porque o esporte tem uma coisa assim que... Talvez se ele tivesse começado mais cedo,
ele tivesse introjetado esse lado assim que o esporte exige. Então, ele é muito jeitoso com o futebol, muito, muito. Ele é muito habilidoso, sabe? Ele tem facilidade. Mas ele, para conseguir ser um jogador de futebol, ele tinha que se dedicar muito, 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 porque ele não vinha... Ele já tinha jogado em São Paulo, porque ele é de São Paulo. Uhum. Mas o Alisson para mim é assim um grande presente da vida. Que legal. Ribeirão Preto, né, Isabel? Ele é de Ribeirão? Ele é de Ribeirão Preto. Ele é de Ribeirão Preto. Isabel, falando no vôlei, assim, você... Só né, uma coisinha sobre esse lance da adoção tardia, é que Uhum. as pessoas acham assim que você não vai virar mãe porque você adotou uma pessoa que já tem uma certa idade, que já tem 12, 13 anos, e que você... É verdade, você não vai ter aquela experiência que você teve com o seu bebê, com o primeiro tombo, o primeiro passo. Isso você não vai ter. Você vai ter outras histórias, entendeu? E são outras histórias. Isso não quer dizer que os laços não aconteçam. Os laços podem não acontecer da forma como se idealiza a maternidade, mas eles podem acontecer. E quando eu ouvi essa mulher falando, eu achei muito legal. Ela disse assim, uma hora, pode ser que vocês não consigam chegar nesse lugar que se convencionou, que é a maternidade, mas pode ser que vocês consigam. É uma coisa que você vai construir com essa outra pessoa. E eu vi que eu tinha um espaço dentro de mim para isso. E ele tem um espaço enorme também, entendeu? Então, é isso. É assim. O vôlei você ainda acompanha na TV, no ginásio, antes da pandemia, claro? Ou já não, assim, você não acompanha jogos, clube, seleção? Olha, eu não sei nada sobre vôlei de quadra, nada, nada, nada. Mas, às vezes eu fico meio constrangida porque eu encontro alguém que faz um comentário e eu finjo que eu sei, sabe? Mas eu não sei muito, não. Eu não sei muito. Mas de repente, eu estou aqui em casa e está passando um jogo, aí eu paro e falo, eu acho vôlei lindo, acho super bonito, ainda mais hoje, que você vê tanta gente boa jogando, tanta menina fera, tanto garoto sensacional. Agora, quando é um grande jogo, eu vejo, né? Mas essa coisa assim, vai jogar, tal, não vejo. Mas não vejo não é porque eu não gosto, não vejo porque eu não tenho tempo. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 5 netos, eu tenho as coisas que eu quero fazer, os filmes que eu quero ver, as coisas que eu quero ler, as coisas, sabe? E aí acaba não dando tempo para tudo. É muita coisa, e o mundo tem tanta coisa. Claro. Mas o vôlei é um barato, eu adoro o vôlei. Eu devo muito ao vôlei, porque o vôlei me alimentou assim, emocionalmente bastante. Eu devo muito. Não à toa você virou a Isabel do vôlei para o grande público, né? Até hoje essa coisa é hilária, é engraçado. Aliás, assim, nós tivemos outras craques, já tivemos MVP olímpica, mas você é a Isabel do vôlei, nenhuma delas conquistou esse título, assim, você chamou de rótulo, né? Eu prefiro chamar de título, que te dão isso de forma carinhosa. É uma forma carinhosa, né? Como é que você se vê na história do vôlei feminino brasileiro? Você se coloca entre as grandes atletas? Você se coloca assim entre... Não, eu me coloco como uma pessoa que eu acho que eu contribuí para o vôlei brasileiro, sabe? Na medida que o vôlei se tornou popular na minha geração. Então, eu, junto com as minhas companheiras, com certeza a gente deu essa contribuição ao vôlei, né? Pela maneira como a alegria que a gente estava em campo, a dedicação que a gente tinha. Era um momento ainda, essa transição do amador para o profissional. Então, eu me sinto, claro, responsável também por uma pequena parte
desse espaço que o vôlei ocupa hoje no nosso mundo esportivo, né? E me sinto orgulhosa com isso, me sinto feliz. Eu não tenho grandes títulos, eu não tenho grandes conquistas, como tantas jogadoras têm, mas isso eu não me sinto, não sei nem qual seria a palavra, eu não me isso, a minha história foi essa. E a minha história me fez muito bem, a minha história é essa, e estou legal com ela. Está bacana. Você tem 3 filhos que jogam voleibol. Agora, se eu me sinto, se eu acho que eu fui uma grande jogadora, eu acho que eu fui uma boa jogadora, assim, sabe? Modéstia sua. Eu fui uma boa jogadora. E acho que eu seria uma jogadora melhor se eu tivesse nascido nessa geração hoje, com certeza eu ia encontrar um outro cenário, eu ia encontrar um vôlei mais profissional, eu ia encontrar... e só você ingressar numa atividade, numa modalidade que já existe, ela já acontece, você encontra um cenário diferente, né? Tudo era novo na minha época. Ô, Isabel, e assim, você tem 3 filhos que são jogadores de vôlei, né? Vôlei profissional, estão no circuito mundial. Algum dos seus netos tem pendor para o voleibol ou ainda é muito cedo para algum deles? Olha, eu não faço a menor ideia o que eles serão, o que eles vão ser quando na idade de escolher. Mas, assim, é claro que, às vezes, eu olho para o físico de um ou de outro e falo, nossa, Por exemplo, o Joaquim, que é o filho da Maria Clara, ele tem um físico muito especial. Eu vou até te mandar um vídeo dele que a Maria me mandou outro dia jogando vôlei, que é muito bonitinho. E ele tem 3 anos só, mas ele faz uma manchete e ele é muito forte, muito longilíneo. Então, é um físico que você olha, tem o pai dele é jogador de vôlei, a Maria é jogadora de vôlei, a avó era jogadora de vôlei. Agora, se ele vai ser jogador de vôlei, aí eu não faço a menor ideia. Mas ele é um dos meus netos que eu olho e falo, esse aí, se quisesse jogar vôlei ou quisesse fazer outro esporte, porque ele tem um físico realmente muito privilegiado. Assim, para a idade, você olha, ele é todo desenhado, assim, muito magrinho, mas com o ombro largo, os braços muito compridos. Que legal. Ô, Isabel, falando agora um pouco de política, de posicionamento dos atletas e tudo mais, te incomoda a falta de um posicionamento mais forte dos atletas em temas como desigualdade, racismo, homofobia? Isso chega a te incomodar ou não? Assim, você... Não é que me incomode ou não me incomode. Eu acho que você está no mundo, o mundo não dá para eu não consigo me imaginar, por exemplo, a gente está num momento tão sombrio no país, tão duro, tão difícil, sabe? Você tem mais de 90 mil mortos, sabe? E esse negacionismo, sabe? A gente vê toda semana um menino negro sendo massacrados, sabe? Crianças sendo assassinadas praticamente, né? Porque você morrer dentro da sua casa brincando com um amigo, como a gente viu aqui no Rio de Janeiro, como a gente vê em São Paulo, como a gente vê pelo Brasil todo. Como outra semana passada você vê uma mulher da minha idade, um pouco mais nova que eu, sendo pisada no pescoço, sabe? Por um policial, desmaiando não sei quantas vezes. Aquela cena é de uma brutalidade, quando você vê educação no país, o que foi feito, entendeu? Quando você vê a saúde, quando você vê aquela reunião ministerial de
do dia 22, ouvi aquelas barbaridades, eu não sei, não me resta nenhuma outra coisa a não ser tentar me posicionar e dizer isso não está legal, isso não é justo, isso não é bacana. É uma questão, para mim, ética, é uma questão... Agora, o que cada um faz com a sua vida é uma questão de cada um. Entendeu? Eu não consigo imaginar a minha vida sem, sabe, me colocar. Isso não quer dizer que eu seja uma ativista política, quer dizer simplesmente que eu estou no mundo e eu não quero viver num mundo onde quem está do meu lado está sofrendo uma grande covardia e eu fechar minha janela e minha porta e dizer que eu não quero olhar, que isso não me interessa, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se você está me perguntando que os atletas, a gente tem que cobrar isso, e eu acho que o segmento esportivo tem uma força muito grande. Então, eu simplesmente lamento que a gente perca a força dessas vozes que são tão importantes e tão significativas para tanta gente, e que ela não sirva esse fim, não sirva o fim de ter um país mais justo, um país que tenha mais respeito, que não seja um país que aceite que a gente tenha 90 mil pessoas mortas e achar que isso é uma gripezinha, sabe? Então, isso para mim, é uma coisa assim... A gente está vivendo um momento terrível, terrível. Então, você me perguntou se eu aceito, não sou eu que tenho que aceitar. Eu acho que... Não perguntei se te incomodava. Se te incomodava. Ou incomodar. Me incomoda, por exemplo, se eu vejo alguém berrando, pedindo socorro, e eu não falo nada. E tem muita gente pedindo socorro. Eu tenho como ter um plano de saúde, eu tenho como me alimentar, eu tenho como ficar desempregada e não passar grandes necessidades e não estar, sabe? Mas é terrível, é terrível. A gente está vivendo uma desigualdade enorme que só se aprofunda, então isso para mim é muito triste. Essa tua indignação, esse teu sentimento, foi isso que te levou, ao lado de outros atletas, a fundar o movimento Esporte pela Democracia, que é uma coisa rara no nosso país, né? Assim, a gente lembra, claro... Teve no Democracia Corintiana, ela teve esse momento na época das diretas, né? Eu participei também da campanha das diretas, eu era muito jovem e, graças a Deus, eu estava ali também, sabe, podendo apoiar esse movimento. E quando o Casagrande me telefonou, me chamando para a gente... com questões que estavam incomodando muito a ele, me incomodavam também, e incomodavam a Ana Moser, a Joana Maranhão, a Fabizinha, e aí vários atletas começaram a gente contactar um, contactar o outro. De hoje, Democracia tem muita gente de várias modalidades, né? Desde o Serginho, que é do vôlei, ao Guga, que é do tênis, a pessoas da sociedade civil, né? De todas as áreas, jornalistas, atletas, pessoas que gostam de esporte começaram a apoiar. E eu acho que a gente está num momento que é um momento tão sombrio e tão triste, e a gente está no meio de uma pandemia, além de tudo. Ninguém pode ir para a rua, ninguém pode falar o que pensa, ninguém pode... Ninguém está podendo... Não é falar o que pensa no sentido de... O que eu estou querendo dizer é que é um momento que a gente está... Então, as pessoas começam a tentar estar juntas e dizer a gente tem que colocar o que a gente pensa, a gente está vendo uma educação ser... O que foi feito foi terrível. Você vê a demarcação... você vê desde, por exemplo, a questão do meio ambiente, que é uma coisa assim que é assustador. Então, vamos se juntar e falar, e sobretudo, o desrespeito à Constituição, entendeu? Então, acho que foi isso que nos uniu. E o manifesto fala qual é. É claro que dentro do grupo tem gente que é
mais à esquerda, tem gente que não é tanto, tem gente que não... O cunho não era um cunho político, e sim um cunho de cidadania mesmo, sabe? A gente tem uma Constituição, vamos respeitar, vamos ter uma postura diferente, vamos respeitar a ciência, vamos respeitar a vida, vamos ter ética, vamos ter decência, sabe? Uhum. Eu não quero... foi isso. Uhum. Claro. Você tocou até num ponto, que é essa questão de ter gente esquerda, gente que tem um outro posicionamento, até porque no Brasil reina hoje um pensamento binário que mina qualquer discussão. Então, assim, as pessoas acham que qualquer pessoa que se oponha... Eu tenho um pensamento de esquerda, eu sei que você também tem, mas as pessoas acham que quem se opõe a esse governo é necessariamente esquerda, e não é. Você tem a direita republicana, mas o que esse cara representa é a extrema-direita. Não, é de uma ignorância que eu nem gosto de falar, mas eu estou numa fase assim que essa situação deixa a gente meio assim, altos e baixos, né? Tem dias que a gente tem vontade de sumir. Eu vi uma entrevista, acho que anteontem, do ministro da Economia português. É uma entrevista antiga, e ele acredita o sucesso de Portugal. Portugal está vivendo um momento tão próspero, isso antes da pandemia, né? Aí ele fala assim da educação, da saúde, e aí foi me dando falei, nossa, isso é a coisa mais simples e clara, e a gente está tão distante disso, a gente está num caminho tão inverso, né? Uhum. E essa polarização que as pessoas falam, a polarização, você pode pensar diferente de mim, isso não pode ser um motivo para eu querer te destruir, de eu querer, sabe? Isso faz parte do jogo, é o jogo da vida, não dá para... É assim, as pessoas pensam diferente. Agora, existe uma questão ética, né? Que aí vai para por exemplo, eu não posso achar razoável uma pessoa fazer apologia à tortura. Isso, para mim, é uma coisa que esbarra numa questão que não tem negócio, não é polarizar, é dizer, não dá para normalizar isso, né? Eu não normalizo e não negocio. Não negocio, até o telefone caiu para falar em tortura. Isabel, as cartas. Em janeiro, você escreveu uma carta ao Bolsonaro em relação à cultura, ao que está acontecendo, o governo dele, o posicionamento dele em relação à cultura. O que te motivou a escrever aquilo em janeiro? O que me motivou foi o que está escrito na carta. A gente, desde da posse desse governo, a gente teve algumas questões que são tão emblemáticas e o próprio desenrolar da história da cultura nesse governo faz com que a minha carta... Ninguém pode dizer que aquilo não faz sentido, porque a gente... Chico Buarque ganha Camões, o prêmio Camões, e o governo não fala nada. João Gilberto morre, o mundo inteiro reverencia João Gilberto, não tem uma palavra, nem do ministro da Cultura, o secretário de Cultura, nem o presidente, nem o governo federal, ninguém. Você fica assim, o ataque que fizeram a Fernanda Montenegro, assim, é constrangedor. E um belo dia, eu estava num domingo, que eu escrevi, acho que a carta, me deu uma raiva, eu falei, aí eu estava indo para a praia ouvindo uma música do Gil e pensei, ele também é outro que é atacado por esse governo. E quanta coisa o Gilberto Gil me deu, sabe? Como a minha vida é pontuada por essas canções, pelas músicas, pelo João Gilberto, pelo Caetano, pelo Chico, pelo cinema que eu vi, sabe? E aí, alto lá, sabe? Governa para todo mundo, porque se você não gosta de cultura, tem muita gente que gosta. Foi só isso. E está ali na carta. E Ana Paula, né, em maio, aí foi a vez de você se manifestar depois dos tweets da Ana Paula Henkel, né? Foi indignação que te moveu ali também, né?
A Ana Paula, eu não tinha rede social, eu não era uma pessoa. Eu entrei. Eu tenho um Instagram na pandemia, eu fiz um Instagram porque eu queria ver as pessoas e era uma maneira de. Então, passei muito tempo à margem das redes sociais, mas aqui e ali, toda hora. Como o Bolsonaro, a Ana Paula também está tudo ali escrito, o que me levou a escrever para ela. E me pareceu um pouco fora de mão uma pessoa falar de um assunto tão importante quanto o racismo, de uma forma muito rasa, muito sem conhecimento, entendeu? E uma pessoa que é tão popular dentro das redes sociais, é tão conhecida, ela tem milhões de seguidores, então era só uma troca de figurinha, de dizer, olha, troca de figurinha não, porque eu não queria trocar figurinha com ninguém ali. Eu queria só dizer que esse é um assunto que a sociedade brasileira tem que debater de outra maneira, não dessa. Ela se manifestou? Ela chegou a entrar em contato contigo depois? Não, eu não sou amiga da Ana Paula, nunca fui, não conheço bem a figura, mas conheço sim, sei quem é, foi uma grande jogadora, excelente jogadora até, mas nunca nunca tive nenhuma brodagem com ela, entendeu? Não é a minha praia. Nunca foi. Isabel, você chegou a acompanhar a vitória da Tandara na justiça contra o Praia Clube, a questão da gravidez, ela não tinha... Acompanhei. Muito legal, muito bacana. Eu acho que ela abre um precedente muito legal para as mulheres agradecem a Tandara. Eu me senti achei muito bacana, achei muito legal, corajosa. Agora, eu não entendo, é um clube se prestar a pagar um mico desse. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho assim, isso era muito comum na minha geração, engravidou, esconde logo, joga fora, e não é certo, não é correto, não é justo. Isabel, envelhecer te incomoda? Envelhecer é a outra opção, como diz a Fernanda Montenegro, não é das melhores coisas, a outra é o morrer. Ou você envelhece ou você morre. Então, das duas, vamos envelhecer, que está bacana, tá? É melhor do que a outra opção. A outra opção não está aqui. Eu ainda acho graça na vida.